ponto de equilíbrio, ele determina qual o valor mínimo de receita, né? Qual o valor mínimo que a empresa tem que faturar para conseguir cobrir todos os seus custos e despesas, né? Então, nessa situação, conforme a ilustração aqui, esses dois itens se equivalem, né? Tanto o valor faturado quanto o valor de custos e despesas é exatamente o mesmo. Esse é o ponto de equilíbrio. Em uma situação diferente, né? Em que os custos e despesas fossem maiores do que a receita, né? Eu teria o prejuízo. De outra forma, né, numa situação oposta, se o valor que eu faturar for superior aos custos e despesas, eu vou estar obtendo lucro, né? Então, o ponto de equilíbrio é o meio termo, né? Um valor de faturamento em que nem eu tenho prejuízo, nem eu tenho lucro, né? Eu zero, eu igualo esses dois pratos aqui da balança. Não é exatamente o ideal para o empreendedor, né? Ele visa sempre o lucro e quanto mais lucro, melhor, né? Mas, no mínimo, esse valor de faturamento, né, aqui do ponto de equilíbrio, garante que a empresa não vai estar apresentando prejuízo no período, tá? Dessa forma, a gente pode dizer que o ponto de equilíbrio é um indicador de segurança, né, para o empreendedor. E só reforçando aqui, né, é justamente o valor que iguala as receitas com o somatório dos custos e despesas, né? É o valor mínimo que o empreendedor precisa vender para que as receitas se igualem aos custos. A forma de cálculo que a gente vai ver aqui aqui o Sebrae segue, né, no plano de negócios. Então, antes de se calcular o ponto de equilíbrio, a gente precisa ter calculado esse índice aqui, o índice de margem de contribuição. Margem de contribuição, né, sobre esse tópico aqui, já tem um vídeo gravado, né, de uma aula anterior, né, mas basicamente para o cálculo da margem de contribuição, o que a gente precisa é ter o faturamento total, né, da empresa no período e o custo variável total, né? O variável é aquele custo que varia, né, como o próprio nome indica, conforme a produção aumenta ou diminui, né? Então, no caso de uma empresa que produza bolos, todos os insumos para esse bolo, farinha, leite, ovos, açúcar, etc., se eu dobrar a produção de bolos, também vai dobrar o custo com esses itens, né? Então, esses são os custos variáveis, né? Desse total. Então, para calcular o índice da margem de contribuição, eu vou dividir a margem de contribuição, né? Esse cálculo aqui, pelo valor de receita total. Uma vez calculado o índice de margem de contribuição, eu vou usar esse índice na fórmula do ponto de equilíbrio. Então, a fórmula do ponto de equilíbrio em si, ela tem o custo fixo total, né? Aqueles custos que não variam conforme a produção aumenta ou diminui. O exemplo clássico é o aluguel, né? Não interessa que eu produza 1 unidade, 10 unidades ou 25 mil unidades do produto, o valor do aluguel vai se manter. Esse valor total de custos fixos vai ser dividido pelo aquele índice que a gente calculou, que a gente viu o cálculo, né? Viu a fórmula de cálculo no slide anterior, né? O índice da margem de contribuição. Então, basicamente, para conseguir calcular o ponto de equilíbrio, eu vou precisar dos custos fixos, né? Desse valor de custo fixo total, do valor de custo variável total e de receita total, porque deles dependem o cálculo desse índice aqui. Vamos fazer um exemplo numérico aqui para ficar mais claro? Então, nesse exemplo aqui, a empresa projetou que para o ano ela ia ter um faturamento total de 100 mil reais. Os custos variáveis totais seriam de 70 mil reais. E o total dos custos fixos seria esse valor de 19.500 reais. Tá? Então, esses dois primeiros itens aqui a gente usa para calcular aquele índice de margem de contribuição. E o custo fixo total, depois a gente usa na fórmula de ponto de equilíbrio. Então, vamos fazer isso, né? Então, começando pelo índice de margem de contribuição,
Então, só reproduzindo mais uma vez aqui, né, a fórmula de cálculo, o passo seguinte que a gente vai fazer é justamente substituir esses valores aqui, né, de receita total e custo variável, por aqueles do nosso exemplo, né, por 100 mil e 70 mil. Então, fazendo isso aqui e fazendo o cálculo, né, 100 menos 70, 30 mil, dividido por 100 mil, 0,30. Esse é o nosso índice de margem de contribuição. É esse valor que a gente já pode aplicar na fórmula do ponto de equilíbrio, né? Então, a fórmula do ponto de equilíbrio é essa, né? Custo fixo total dividido pelo índice da margem de contribuição. Custo fixo total já é dado, né, aqui do nosso problema, né, aqui de 19.500. O índice da margem de contribuição é aquele que a gente acabou de calcular, esse 0,30. Então, é só fazer a substituição dos valores e efetuar o cálculo, né? Então, substituído aqui, com a ajuda de uma calculadora, faço essa divisão e chego no ponto de equilíbrio de 65 mil reais. O que significa isso daqui, esse valor, esse resultado de ponto de equilíbrio? Bom, voltando lá na nossa figura, 65 mil reais é o valor mínimo que eu tenho que ter de receita no período para cobrir todos os custos e despesas do período. Então, no mínimo, eu tenho que faturar 65 mil reais para ficar no 0 a 0, né? Para não ter nem lucro nem prejuízo nesse período, tá? Justamente o ponto de equilíbrio. Vou mostrar aqui só graficamente, né, a representação do ponto de equilíbrio. Então, se a gente imaginar aqui nesse plano cartesiano que a receita é essa reta azul e o custo é essa reta em vermelho aqui, o ponto de encontro entre ambos, ou seja, o valor aqui que iguala o valor aqui de custo, né, o valor de receita que iguala o total de custo, o ponto em que ambas as retas se encontram é justamente o ponto de equilíbrio. E aqui, graficamente, a gente consegue perceber essa área aqui de prejuízo, né? Ou seja, nesse espaço aqui, eu tenho um valor de custos, aqui vermelho, que é maior do que o valor que eu tenho de receitas, né, de faturamento. Por isso eu estou tendo prejuízo, né? Eu estou tendo de custos, faz de conta, 100 mil reais, mas eu estou tendo de receita 30 mil reais. Com 30 mil reais eu não estou conseguindo cobrir todos os meus custos, né? Por outro lado, né, aqui nessa outra área, depois do ponto de equilíbrio, né, ou seja, depois que as receitas se igualam aos custos totais, é a área em que o empreendedor passa a ter lucro, né? Então, quanto maior a receita, né, quanto maior, na verdade, a diferença entre a receita e o custo, né, quanto mais essa reta azul se afasta da reta vermelha, maior vai ser o lucro oferido pelo empreendedor nesse período analisado.